Utilização de máscaras no condomínio. Dr. Tiago, soubemos que nesse tempo de pandemia houve uma discussão sobre a obrigatoriedade da utilização da máscara no início. Como está essa situação hoje? Depois de muita discussão, se deveria, se não deveria, isso aí passou a ser uma discussão pública lá no início, né, pela questão de saúde. Precisa, não precisa, mas o importante dentro do condomínio é ver o resultado das leis para nós entendermos, imaginarmos a obrigatoriedade de forma muito clara para que nós venhamos a não implementar dentro dos condomínios. Nos dias atuais, não há dúvida, e isso lá no começo da pandemia a gente percebeu lá, falavam até de não ter máscara suficiente para todos, entrando na questão se ia ter para os médicos ou não, mas nos dias atuais, baseado por exemplo em decretos aqui do estado de São Paulo, a utilização das máscaras é obrigatória. Nós precisamos ter essa utilização das máscaras, então não há dúvida sobre esse assunto nos dias atuais. Ok. E quais são as penalidades que pode ser aplicado ao condômino que insiste em não utilizar? Vamos lá, a gente tem penalidades previstas na própria convenção do condomínio, e aí é interpretação. Por que interpretação? Porque a gente parte do pressuposto que o condômino que ele vai contra o sossego, a saúde e a segurança dos demais condôminos, nós poderíamos imaginar a ele uma penalidade. Então perceba a importância do artigo previsto no Código Civil, que não precisou falar que na convenção a falta da utilização de máscara a gente vai ter a condição de penalizar, seja por uma advertência inicial, posteriormente uma multa. Basta nós termos o princípio da aplicação da norma, que seria ferir o sossego, a saúde e a segurança dos demais condôminos, que a gente teria a condição de fazer o quê? A advertência, nesse caso concreto, e na reincidência uma multa. Mas o que aconteceu no começo? Nós tivemos um decreto que ele trabalhou termos em que não enquadrava de uma forma muito clara o condomínio. Houve uma dúvida muito grande no começo, porque o decreto ele podia ter sido muito melhor aproveitado ou muito mais específico, trazendo, por exemplo, de forma muito clara os condomínios. Mas não foi o que aconteceu. Lá no decreto nós tínhamos a seguinte forma: é obrigatória a utilização de máscaras em locais públicos ou de acesso ao público. Aí a gente, entre aspas, tem que interpretar. Aí eu pergunto, condomínio é um local público? Não. Condomínio é um local de acesso ao público? Não. Na verdade, o condomínio ele é um local privado e o acesso é totalmente restringido. Então, houve uma dúvida no começo. Devo aplicar, devo utilizar ou não devo utilizar? O mais correto seria o quê? Trabalhar primeiro uma técnica legislativa no momento de elaborar a lei, ainda que tenha sido pela via do executivo, mas deveria trabalhar conceitos, por exemplo, como a utilização de máscara será obrigatória em locais públicos, locais de acesso ao público ou locais privados de uso coletivo, que aí nós enquadraríamos exatamente o condomínio. Por que eu não poderia falar somente locais privados? Porque, por exemplo, chegaria ao ponto de eu dizer que dentro da sua casa, vamos esquecer condomínio, dentro da sua casa você seria obrigado à utilização de máscaras. Não, então o que faria? Locais privados de acesso coletivo, locais privados de uso coletivo. E aí nós enquadraríamos o condomínio sem dúvida nenhuma. Como que se resolveu essa situação e ficou muito mais claro? Dentro do próprio site do governo do estado, no caso aqui em São Paulo, havia uma pergunta, aquelas perguntas e respostas pré-elaboradas que dizia o seguinte: dentro dos condomínios, a utilização da máscara, ela é obrigatória nas áreas comuns? E mais, podemos inclusive multar os condomínios? E lá vinha a resposta dizendo o seguinte: sim, é obrigatório a utilização da máscara e pode inclusive ter multas. Então aí não restou dúvida. Mas o que é importante destacar é que nós entendemos como obrigatória a utilização de máscaras. Até porque o condômino ele não pode ferir o sossego, a saúde e a segurança dos demais condôminos. E caberia sim a advertência, caberia a multa. Se a pessoa insiste em não utilizar,
chamar as autoridades sanitárias e policiais para que contenham. Bacana. Dr. Thiago, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, meu grande amigo.